Em pleno ano de 2024, você pode estar cometendo algumas gafes e eu tô aqui não só para te criticar, mas principalmente ajudar. Então confira uma lista que está simplesmente sensacional. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka e vamos para mais um vídeo muito especial aqui no TSM. Hoje vamos falar de situações ou até mesmo produtos que não dá para usar mais, não dá para fazer. Por quê? Cara, a gente já tem muita informação aqui na internet, seja em vídeo, seja texto, compartilhando situações em grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, errar já não é uma questão assim, porque eu não tenho muito onde tirar uma base, uma informação. Errar, na maioria das situações hoje, acaba sendo só uma decisão da pessoa ali que não quer ou aprender ou fazer alguma coisa diferente. Então, vamos trocar uma ideia, porque tem situações que se você fizer a troca, você vai ver que o anterior, o antigo, não era bom de fato. E nada melhor do que a gente tentar explicar isso para que fique mais claro. Não adianta eu chegar para você e falar assim, não use roxo, use vermelho. Não faz sentido nenhum, seria a maior falácia da história. Falando em roxo, estamos aqui com Murasaki Ume, essa cor nova do tempo que nós lançamos aí na Expo Ruka. E particularmente está lindo demais, a combinação com vaso fumê é a minha recomendação. Se você gostar da base transparente, está tudo bem, mas eu falo a verdade aqui que com a base fumê fica ainda melhor. Rochezinho preparado pelo Patrick aí para esse vídeo, Roche Monge, com o nosso alumínio qualidade e resistência Predator Ruka, esse alumínio novo que é diferenciado, que é o Skin Edition, com uma textura que eu tenho que ressaltar que sim faz diferença, tá certo? E além disso, 3 carvões Jumbo da Rainbow, trazendo aquela qualidade monstruosa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de citar aqui, e pode ser que eu receba críticas e eu entendo perfeitamente, tá certo? Mas roche de alumínio. Porque as pessoas falam assim, eu uso esse roche com esse material porque eu costumo quebrar muito. Então o de metal, o de alumínio não vai quebrar. É um ponto que dá para considerar? Sim, mas eu acho, isso é um achismo, tá? Melhor você cuidar mais dos seus roches ou ter um pouco mais de calma na hora de manusear todas as suas paradas do que ficar aí adepto ou não adepto, eu acho que assim, ficar refém de um roche de alumínio. Primeiro porque a condução de calor quando se trata de uma cerâmica e de um alumínio é totalmente diferente. A cerâmica ela vai gradualmente aquecendo e o alumínio ele é um ótimo condutor de calor, então ele pode transferir esse calor do nada e você, sem fazer aquele controle, o que acontece torra. É muito difícil, o que eu vou falar agora é uma constatação que eu já conferi de várias outras pessoas. Um roche de alumínio durar mais do que 30 minutos, beirando os 40. Por que acontece isso? E já vi gente, acredite ou não, eu não tô com, não é ficção o que eu vou falar agora, de gente que usa roche de alumínio, monte de carvão e abafador. Cara, isso aí é praticamente você torrar, você assim jogar dinheiro fora, primeiro que a gente já falou e disse em outro conteúdo, mas principalmente torrar, porque você está jogando um calor absurdo. Você está jogando ali 400 graus ali mais ou menos, numa essência que tá, num tabaco que tá uma temperatura ambiente, a pessoa não cozinha, né, o roche, não faz aquele aquecimento, não espera nem nada e já acaba estragando a sessão. Vale a pena? Cara, eu vou só fazer um adendo sobre um vídeo que a gente já fez, que é jogar dinheiro fora. Então, assim, entre utilizar o máximo que eu posso daquilo e jogar dinheiro fora, eu vou usar o melhor possível. Seja uma essência, seja um carvão, seja um alumínio. E se você tiver um bom roche, que não seja de metal, pode ter certeza, a diferença ela vai ser muito grande a ponto de você falar, porra, como que eu cheguei a fazer uma escolha como essa? Eu tive poucas experiências com roche de metal e que nem eram meus, mas de outras pessoas que eu falei, cara, eu vou testar, para às vezes eu tô ali meio que levando uma opinião de alguém tão à frente, sendo que eu não testei. E aí eu fui testar e falei, cara, é uma merda. Então, é a primeira coisa que dá pra gente falar. Já que a gente falou de roche de alumínio, eu acho que é importante salientar o alumínio de cozinha. Vamos supor que, falar da questão do alumínio americano, você tem uma noção, Pata, de quantas micras tem aí um alumínio Reynolds, por exemplo, um alumínio americano, aquele heavy duty,
que é realmente uma folha mais espessa e tudo mais, se comparado com o nosso alumínio de cozinha, tá certo? Eu já fiz uma medição, mas você quer fazer um chute aí? De quantas micras você acha que tem um alumínio desse tipo aí? Do americano, olha, o americano deve ter o quê? Umas 10 micras? Um pouco mais. 15? Numa medição que eu fiz há muitos anos atrás, estava entre 15 e 18, mais ou menos nessa pegada, entendeu? Que é menos da metade de um Predator. Exatamente, seja ele liso ou seja Skin Edition, ok? E assim, no Brasil você não encontra esse alumínio mais espesso para cozinha. Geralmente você encontra aquele fininho e tudo mais. Eu não lembro de marca, porque cada região tem uma marca ali de preferência, ou de maior apreciação, ou que é mais barato, enfim. Cara, alumínio de cozinha é um gasto, porque primeiro que ele já não vem no formato, então você vai acabar já perdendo. Você corta uma folha desse tamanho e você vai aparando para ele ficar do tamanho do roche, porque se você usar aquela folha gigantesca vai cobrir o roche, então não faz sentido você ter. Fora que você não vai usar uma folha, você vai usar ali 2, 3, 4. Eu vou falar bem a verdade, que é bem difícil de eu ver situação como essa de utilizar alumínio de cozinha nos dias de hoje. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas é importante falar, porque às vezes está surgindo uma pessoa que caiu em um conteúdo, né, do nosso segmento de muitos anos atrás e às vezes vai levar isso como uma referência. Não significa que esteja errado, mas vai estar um pouco desatualizado com a nossa realidade. E cara, alumínio de cozinha, por ser fino, você não consegue furar super bem. Por mais que ele tenha um furador super bom, como o nosso, ou como de qualquer outra marca, enfim, com uma agulha bem preparada, não fica legal e você vai ter que usar 3, 4 folhas. Ele é mole, então ele vai descer com muita facilidade. Então isso é eu acho que é o ponto mais alto desse vídeo. Não utilizar alumínio, folhas de alumínio para a cozinha, porque assim, até mesmo as folhas de alumínio elas não estão sendo mais utilizadas com a mesma frequência e volume no âmbito alimentício, na cozinha. Até mesmo que hoje você tem, por exemplo, né, eu vou falar o termo técnico, você até sabe o que eu vou falar, das fritadeiras sem óleo, né? As fritadeiras a ar. Vulgar air fryer, né? Você não vê o pessoal colocando muito alumínio. É porque Primeiro porque vai dar chabu. Pode dar ruim. Né? E assim, a fritadeira, né, a ar sem óleo, vem substituindo bastante o quê? O forno. E panela também. Entende? Modernização acontece para um lado, acontece para o outro. E só aqui você confere tudo isso em primeira mão, certo? Essas analogias é só comigo. Senta comigo numa mesa, não de bar, porque eu não vou pro bar, né? Mas uma mesa de lounge, malandra. Você passa a noite tendo várias analogias. Se tiver eu e Patrick ainda, e no dia inspirado, você sai ali com um monte de... Como que eu posso dizer assim? Um monte de frase de intensidade, de potência, para você levar para sua vida. Mas alumínio de cozinha não dá, não cometa esse erro. Esse que eu vou falar agora, ele é bem recente, se comparado a essas situações que eu comentei até então. Mas passou ali do seu momento, que é um negócio visual no nosso setup. É apenas visual, o corante no vaso. Passou já. Se você estiver utilizando em 2024, como que é? É cringe, né? Isso é cringe. Eu acho que cringe já é uma palavra cringe. Eu acho já. Eu acho que a palavra cringe já tem um novo termo. Tem? Não sei, tem? Não sei. A gente Eu pode acho chamar que de tem. vergonhoso. Chama de Como as vergonhoso. coisas são cíclicas, ô Patá, eu acho que já tem uma outra palavra que substituiu o cringe. Mas entendeu? é que a gente não é moderno o suficiente pra saber dessas Enfim, coisas. eu vou usar. É deplorável. Deplorável. Pô, pode você ser. ficar usando corante, eu já fui de usar, entendeu? Mas que eu falo assim, a moda já passou, amigo. Ah, acho legal, já passou. Se você tá fazendo isso agora, é como se você estivesse vivendo uns 3, 4 anos atrás, tá? E assim, é chato pra limpar, o Patrick é prova disso, às vezes é meio chatinho, porque fica resíduo e às vezes o corante não é daqueles melhores. Lembrando que, né, a gente aqui pelo menos sempre usou corante alimentício, né, que não ia alterar em absolutamente nada, a não ser a cor da água. E assim, com tanto narguilé bonito, e eu não tô falando do nosso, tô falando de vários, não há necessidade, eu particularmente gosto desse movimento que a gente tá tendo, dos vasos mais simples. É por isso que eu e toda a equipe da Sultan, ao criar a SKMT, nós queríamos um vaso mais clean, né, para o tempo. Tanto que a gente só tem o fumê, o transparente e agora, recentemente, né, depois de um ano lançado,
o vaso jateado, porque ele fica ali meio frost, meio frozen e tal. Mas você não vê linha, você não vê aqueles negócios tal, aqueles vasos egípcios. Porque na minha opinião também isso aí já passou. Mas, cara, a questão do vaso é diferente do corante. O corante não dá pra usar mais, já passou a época. Quem usou, usou. E quem não usou, não fica com essa ideia de querer usar ainda. Vocês vão me chamar de chato, mas eu vou sempre reiterar e bater nessa tecla. Carvão que apaga. O que quebra é menos problemático, mas o que apaga é ruim demais. Óbvio que eu não estou falando nenhuma propaganda mentirosa. Se você utilizar Rainbow, seja Jumbo, Slim, Cubic ou Bis, você não vai ter um carvão que apaga, porque ele fica super aceso, não vai quebrar. As cinzas muito boas, ou seja, uma quantidade pequena e o suficiente para você bater o carvão, seja aqui no prato do Temple, num batedor ou num prato convencional, sem problema nenhum, tá certo? Mas o carvão que apaga, ele é de fuder, cara. Porque assim, parece que estão jogando uma porra de uma água na sua sessão. E é ruim demais, cara. Não dá para usar um carvão zoado que apaga. Ah, o carvão que dá cheiro ao acender. Beleza, eu até suporto isso. Um carvão que dá gosto já não é legal. Então assim, carvão que dá gosto com carvão e esse mesmo carvão apagando, pode tacar no lixo. Aliás, eu vou dar uma opção melhor, né? Porque eu tava até falando no primeiro item, né? Eu acho que foi no primeiro item. De utilizar da melhor forma possível. Então, já que ele não serve para você fazer uma sessão, bota ele numa churrasqueira e manda brasa num churrasco. Tá certo? Porque assim, o carvão por si só ali, quando você já tá fazendo churras e cai aquela gordura, certo? Já dá uma exalada no cheiro. Então essa gordura, mesmo num carvão ruim, né, que teoricamente vendem para vocês como para arguile, para narguile, ele vai servir de alguma coisa, pelo menos ali na hora do churrasco, para pelo menos durar um pouco mais a brasa ou o fogo, tá certo? Mas não dá para utilizar em pleno 2024 um carvão ruim, porque você tem outras opções, que no caso melhores, obviamente, com acréscimo de preço muito baixo. A gente falou no vídeo, né, Patrão? 50 centavos, 40 centavos é a diferença de uma pedra de carvão, né, de uma caixa boa para uma caixa ruim. E 50 centavos às vezes vale muito o seu tempo e a sua sessão. Com 50 centavos hoje é bem difícil você conseguir comprar alguma coisa. Na minha época, quando eu era moleque, bala custava 3, 5 centavos. Isso quando era bala de 2, que era bala minúscula, não sei se você vai lembrar. Uma balinha pequenininha mesmo, que ela tinha embalagem e tudo mais. Lembro, pequenininha. Pequeniníssima assim, ó. Essa de 2 centavos. Hoje, eu nem sei quanto tá uma bala. Porque eu acho que nem vejo vender bala unidade. É saco de bala. Então deve custar aí 50 centavos uma bala, pelo menos, certo? Então não dá para usar esse carvão zoado. Pelo amor de Deus. Olha, o que eu vou falar agora é meio que complementar, né? São dois itens que estão juntos. O primeiro deles é assim, fogareiro de má qualidade. Cara, usar um fogareiro de má qualidade, porque é conta de matemática, tá certo? Você vai lá, compra um fogareiro 20 conto. Depois de um mês ele queima. E aí o fogareiro que é melhor custava 35, certo? Não vou nem colocar 40, 35. Só que esse de 35 dura 6 meses. E às vezes o de 40 vai durar mais. Sendo que depois de um mês você tem que comprar outro de 20. Então assim, qual é o sentido para mim de pagar mais barato, sendo que no final das contas a própria conta vai estar mais cara do que você ali gostaria ou do que você estimou. Então, fogareiro ruim, usou um fogareiro que durou um mês, cara, 2, 3 meses, troca de marca. Troca porque vai dar chabu. Ah, não tem marca que eu compro, saca? Então vai para outro lugar e compra com outra pessoa, com outro vendedor. Ah, mas tem gente que vai chegar aqui, opa, e vai criticar, ah, mas saca, fogareiro, eu vendo fogareiro e tem que queimar. Cara, beleza, tem que queimar, vai queimar o fogareiro. A gente sabe disso. Ou ele vai chegar em um certo uso aí que você vai precisar trocar. Mas você não acha que é um pouco assim, porra, desumano quando você pega um fogareiro que a pessoa, teoricamente, era para usar por meses até ano e dá uma semana ou no máximo um mês e esse fogareiro tá queimando? Aí o que é? Componente barato? Má índole de quem tá fazendo? Eu tô jogando esses termos no ar para que a gente possa construir uma narrativa coerente e coletiva. Não vou ficar aqui dando meu pitaco sem saber o que acontece. Mas o que eu posso dizer é que um fogareiro que dura muito pouco
Não é bacana, não é bom, isso é fato. Eu, graças a Deus, nunca utilizei, nunca tive essa oportunidade de ver um fogareiro, cara, se espatifando, parando de funcionar em pouco tempo. E olha que eu vi o nascimento do próprio fogareiro, aqui no nosso Brasilzão, no sentido de produção nacional. Então, graças a Deus não tive que passar por isso. Mas já vi muitos relatos de vocês, seja aqui, seja Instagram, seja encontro pessoal, de fogareiro que queima muito rápido, cara, que não funciona. E eu falo, como que isso pode acontecer? Tá certo? Então, aquela diferença de preço, cara, é um negócio que tem que ser pensado. Porque você começa a ver que tá queimando teu fogareiro, você comprou 3 em 3 meses. Cara, isso é uma loucura. E assim, eu não vou ficar sendo desonesto aqui, querendo falar, não, tem que queimar mesmo, vocês que se lasquem, compra lá no site da Sulta. Acho que não, cara. Não é porque eu ganharia pouco ou muito, porque não condiz comigo, tá ligado? Não vou fazer um narguilé pra vocês que ele vai começar a quebrar, a ficar zoado ao longo de pouco tempo. Óbvio que narguilé, cara, ele precisa de manutenção, assim como várias outras coisas que são produtos, né, nas nossas vidas. Mas nós fizemos aqui um produto que você tem o menos possível de manutenções, ok? Então, propósitos, cada um tem o seu. Se é certo, se é errado, eu acho que fica também para cada um analisar. Mas fogareiro de má qualidade não dá, cara. Eu fico muito puto quando alguém fica falando que tá chateado porque o fogareiro queimou muito cedo, cara. Porque ali também a pessoa que tá comprando não tá sabendo, entendeu? Isso é foda. Então, recomendo trocar. Comprou numa loja, não gostou, cara, queimou muito cedo, cara, vai para outra loja e compra outra. E vai testando. Ou confie na gente, nos produtos que a gente sempre aqui passa, porque a gente quer que você tenha uma experiência tão boa quanto a gente teve pela primeira vez com esses produtos, certo? E o segundo que eu disse que é complementar, a questão do fogão, cara. Por quê? Acender no fogão na atualidade, o que eu vou falar agora vai parecer hipocrisia, mas eu prefiro um fogareiro ruim do que acender no fogão. Pô, mas o fogareiro ruim... ainda é melhor que um fogão. Então, ele ainda meio que funciona, entendeu? O fogão, cara, já tive muita experiência ruim, além de que suja demais. Exato. Não vejo acender no fogão hoje como uma questão que vale a pena. Até mesmo porque o gás aumenta, né, com uma certa frequência. Então, no final das contas, assim, você vai gastar muito tempo no fogão. E não vai acender legal o carvão, não acende 100%. Ah, mas eu tenho uma técnica. Você tem uma técnica, mas a modo criterioso, um pouco de critério para muitas pessoas, um grupo grande, não funciona, cara. Fica um negócio muito ruim. Ah, mas tem um ponto que é bem curioso. Carvão de fibra de coco sendo aceso no fogão não gera cheiro, assim como numa resistência blindada, no caso que a gente utiliza aí em nossos fogareiros. Aliás, hoje ainda vejo aquelas resistências abertas, né, que não tem a blindagem, mas a blindada ficou mais comum aí nos últimos anos para quem está começando ou para quem já fuma há muito tempo. A blindada já virou um padrão de muitas pessoas. Olha, isso aqui é a minha visão. Se você concorda ou não, quero você nos comentários. Não dá para usar mais 2,24? Olha a questão específica. Mangueira de silicone, mas aquela mangueira, cara, que é nada flexível. A famosa mangueira de silicone dura, cara. Por quê? Narguilé pequeno, você vai tombar, você vai girar esse narguilé médio, cara, para você fazer a sessão com outras pessoas fica um saco. E narguilé grande fica um pouco melhor do que essas outras duas situações, mas ainda não é bacana. Eu recomendo, cara, isso aqui. Ah, mas eu acho feio. Ok, não tira o seu ponto caso você ache mangueira de conduíte feia. Porque ela não é bonita. Seja ela preta, branca, amarela, vermelha, verde, não acho ela bonita. Acho ok porque meus olhos acostumaram a ver isso aí há muitos anos. Mas falar que é bonita não dá. Mangueira de silicone é mais bonita. Mas se for aquelas cores super abertas, tipo um amarelaço, um rosa, um vermelho chamativo, eu não acho bonito. Eu gosto de tons mais assim, mais sóbrios, que a gente fala assim, sabe, uma cor mais tranquila, que não chama, não rouba aquela cena absurda. Mas o problema não é a questão do visual aqui, a questão é dela ser flexível, que nem eu comentei, e isso atrapalha principalmente sessões em narguilés pequenos. Até mesmo no Temple ele pode atrapalhar, né? Mas se for um silicone um pouco mais leve, mais
flexível, bacana, legal. E a gente tem hoje no mercado, então dá para substituir mantendo a ideia de matéria-prima de silicone. Mas um silicone mais fininho, mole, que você possa ali, enfim, passar ali a mangueira com facilidade para outras pessoas. Esse silicone que tem ainda no nosso mercado, esse mais rígido e tudo mais, porra, ele não é nada bom, cara, é uma bosta. Eu acho que esse é o termo mais certo que dá para falar. E fora que, em questão de preço, pode ser que ele custe um pouco mais caro, né? Tem aqueles mais pesados e que são mais moles também ao mesmo tempo. Aí esse seria um meio termo, mas acho que, por exemplo, eu já vi silicone fino e bem maleável nas lojas aí com um precinho bem bacana. Fora que, explicando para você, mangueira de silicone, você pode lavar toda a sessão. Você fez seu narguilha, seu roche e tal, você fumou, você lavou. A própria borracha, ela vai absorvendo esse sabor, né, que está presente na fumaça, que fica ali na passagem, seja soprando, seja, né, indo e voltando, quando você puxa, quando você assopra. E mesmo lavando, vai manter. Então, a própria mangueira de silicone, por mais que o pessoal utilize anti-chamas, cara, eu não entendo porque utiliza isso até hoje, sendo que a ideia não é ser anti-chama e até mesmo se cair um carvão não vai causar uma chama, nem conduíte, né? Vai, sim, danificar. Eu acho que, assim, anti-danos, ok, pode ser. Mas anti-chamas é um termo muito, cara, é meio bizarro, assim, utilizar em pleno 2024. Mas, em questão de ser... ela tem a proteção e tudo mais, tadadá, tadadá. E conduíte, cara, você vai trocar com um pouco mais de frequência, só que o valor é muito mais barato. Ah, mas sabe que eu vou trocar 10 mangueiras de conduíte no mês? Não, honestamente não. Eu faço uma troca ali 15 dias no mínimo, tá? É mínimo do mínimo para fazer uma troca, porque eu vou lavando também ele. Posso dizer que eu vou usar uma vez por mês, vou trocar uma vez por mês, depende muito da minha quantidade de sessões, às vezes estou fazendo mais sessões por dia, sabe? Mas pelo menos ali uns 15 dias. E aí você paga ali 4 contos, 5 contos e vai fazer a troca do conduíte. Sendo que o de silicone não dá para ficar... Eu não recomendo você comprar uma mangueira de silicone e ficar durante um ano. Ah, comprei essência nova tal, fui fumar, tem gosto de chá, mas na verdade é chocolate. Por quê? Tá impregnado, tá parecendo um chiqueiro nessa mangueira aí de silicone que ela precisa ser trocada também. Nesse quesito que, desde que não seja metal, cara, não vejo por que manter por uma vida útil gigantesca. Tem que trocar. Eu não vou trocar uma Noistem, um pegador com tanta facilidade, mas uma mangueira de silicone, um conduíte, com toda certeza. Dá esse exemplo. Eu não preciso trocar essa piteira a cada 6 meses ou a cada ano. Ela é de metal, eu lavando ela bem, ela vai se manter. Assim como eu tenho o Cali Rose aqui, que tem muitos anos. Mas essa mangueira, sim, eu vou precisar trocar. Então, é meio que inegociável essa questão. Então, para pensar no sentido que o que compensa mais. Então, já dei sugestões e possibilidades. E por fim, deixei a mais polêmica agora, que é a questão de gosto. Mas assim, uma piteira como essa, acho ok, acho de boa, Cali Rose, mangueira de outras marcas, cara, tem muita mangueira simples que funciona super bem. Piteira, perdão. Mas, sabe 2024, que eu acho que não casa, porque não entra piteira individual. Cara, você trava o fluxo, já sabe o que é que eu tô falando, né? Piteira fininha, cara. A piteira fininha... Cara, eu usei algum pouco... Desculpa te cortar, só pra não perder o raciocínio. Eu usei ela por algum tempo, pouco tempo, e não gostei, cara. Então, teve uma época que era meio que... Eu não sei se febre, moda, mas muita gente ia atrás dessas piteiras fininhas, que ela até... A base dela era mais grossa pra poder encaixar, seja no silicone ou no conduíte, e depois ela afinava. Restringia pra caramba. Primeiro, restringe o fluxo, ou seja, muda o que o narguilé era para ser. Por exemplo, se você olhar o fluxo que tem aqui e o do tempo, é bem parecido. Então é questão de física. Quem é físico, quem é inteligente, caso eu que não sou, pode deixar nos comentários. Para lavar, só passando água, não dá para você passar escova nem nada, fazer uma limpeza um pouco mais criteriosa ali. E assim, muito leve, às vezes em alguns casos utilizada com silicone, é a combinação para deixar o seu setup esquisito, no sentido de estrutura, de estabilidade, entre outros pontos. Pleno 2024, não dá para usar piteira fininha. Cara, tem várias outras piteiras que têm um diâmetro maior, que não vai atrapalhar o fluxo do seu narguilé
e vai manter a qualidade da sua sessão. Porque restringindo, você vai falar, nossa, mas esse narguilé aqui ele é muito pesado. É a piteira que tá deixando ele assim, cara. Às vezes ele é levinho, mas a piteira tá atrapalhando, porque começa a criar um funil. E aí chega lá no fim, o negócio já se foi. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí, tamo junto demais. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, como de costume. Não esqueça, use o cupom SACA na Sultan Store, link na descrição para você acompanhar tudo, tá certo? Então tamo junto demais e até a próxima produção. Valeu, pata, é nóis.